É maio de 2024, em um escritório lá em Amsterdã. De um lado da mesa, o board da Prozos, uma das maiores empresas de tecnologias do planeta, com mais de 2 bilhões de clientes e presentes em mais de 100 países e 30 bilhões de dólares investidos em startups ao redor do mundo. Do outro lado da mesa, um brasileiro chamado Fabrício Blois, com 52 anos de idade. Ele começou a programar aos 8 anos de idade, lá em Salvador. O board estava escolhendo um novo CEO global para a companhia. Blois construiu uma holding no Brasil que ninguém conhece e que movimenta mais de 140 bilhões de reais por ano. Ele, inclusive, capturou 800 milhões de dólares em investimento. Tem Jorge Paulo Lemann como um dos principais investidores e ele controla 80% do mercado de delivery aqui no Brasil. Essa empresa se chama Movile e o board da Prozos decidiu: Fabrício Blois é o novo CEO global da companhia. Pela primeira vez da história, um brasileiro assume o comando de uma das maiores empresas de tecnologias do mundo. O garoto que vendia software num estoque de shopping lá em Salvador aos 14 anos de idade, agora lidera uma operação global com mais de 30 bilhões de dólares. Meu nome é Lucas Simão e eu lidero a Sociex. Nos últimos anos, eu tive dentro de operações que juntam somam mais de 2 bilhões de investimento em marketing. Empresas como Submarino, Honda, Claro, Movile, Empíricos, Pets, Neon e tantas outras. E a Movile eu conheço por dentro. Entre 2016 e 2017, eu prestei serviços para essa empresa. Hoje, a história de como uma holding brasileira que ninguém conhece construiu um império que movimenta 0,64% do PIB do Brasil. Isso é muita coisa. E também o padrão que separa empresas que constroem ecossistemas de empresas que apenas compram outras empresas. A pergunta que fica para quem aloca capital de verdade é a seguinte: a sua operação está construindo sinergias ou apenas acumulando ativos? Essa história começa em 1995, em Campinas, no interior de São Paulo. Um garoto de Salvador, chamado Fabrício Blois, tinha acabado de chegar na cidade para estudar ciência da computação lá na Unicamp. Com cabelo comprido, tocava violão, mas nas palavras dele, ele diz o seguinte: ele pensava em coisas criativas e diferentes. Mas Blois tinha uma obsessão desde os 8 anos de idade: código. Aos 14 anos, ele já tentava vender software de controle de estoque para lojistas em um shopping lá em Salvador, mas ninguém comprava. E ele aprendeu algo que definiria sua carreira para sempre: persistência sistemática. Em 1998, numa sala dentro da incubadora da Unicamp, Blois e seu colega Eduardo Henrique fundaram a Interweb. O objetivo dessa empresa era criar intranets corporativas, simples assim. Aqui é onde a história se diferencia da maioria das startups. A Intraweb não escalou sozinha, ela fundiu. A Intraweb virou GoApp. GoApp virou Compera. Compera fundiu com outras startups. E em 2007, nasceu a Movile. 9 fusões, 10 aquisições em 9 anos. É uma tese que Blois desenvolveu escrevendo a sua dissertação de mestrado lá na FGV. Como startups crescem exponencialmente. Essa era a tese dele. A resposta dele foi contra-intuitiva: M&A, fusões e aquisições, comprar talento, comprar mercado e comprar tempo. A pergunta que a maioria dos fundadores faz é: como que eu faço para o meu produto crescer? Mas a pergunta que Blois fez foi diferente: como que eu construo a máquina que faz empresas crescerem? Essa distinção definiu os próximos 25 anos da vida dele. O mecanismo de crescimento da Movile opera em 3 níveis. E o padrão que aparece aqui é o que separa as holdings que criam valor de holdings que destroem valor. A primeira engrenagem desse ecossistema é builder e não comprador. A Movile não funciona como um fundo de private equity tradicional. Fundo de private equity compram empresas para cortar custos, otimizar operações e vender com lucro entre 5 e 7 anos depois da aquisição. Essa lógica é puramente financeira. Já a Movile, ela compra para poder acelerar. Ela coloca capital, coloca gestão, estrutura o operacional e deixa os fundadores simplesmente no comando. Quando ela investiu 2,5 milhões de dólares no iFood, lá em 2013, a startup tinha 20 funcionários. Ou seja, a Movile não entra para poder arrumar a casa. Ela entrou para poder colocar combustível no foguete que já tinha decolado. Em 2022, ela pagou 9,4 bilhões de reais pelo controle total do iFood. Ela saiu de 2,5 milhões de dólares de investimento para 9,4 bilhões em menos de uma década. Isso é retorno de builder e não de comprador. A segunda engrenagem da Movile é a pirâmide de sinergia. O verdadeiro poder da Movile está na conexão entre as empresas do portfólio. O iFood gera demanda para restaurantes. Restaurantes precisam de uma conta bancária. Aparece Movile Pay. Precisam de crédito. O Zop entra aqui. Precisam processar pagamentos. O Zop entra novamente. Eventos precisam de vender ingressos. A Simpla aparece aqui. Ingressos precisam de gateway de pagamento. Novamente, a Zop aparece. Cada empresa alimenta a próxima. Não é um conglomerado de negócios desconectados. É um ecossistema onde o crescimento de uma vertical acelera todas as outras. O padrão que aparece em empresas que realmente escalam é que elas têm sinergias operacionais e que essas sinergias valem mais do que diversificação por apenas diversificação. A terceira engrenagem é o seguinte: dados mais criatividade em escala. E é aqui que essa análise fica pessoal. Entre 2016 e 2017, eu prestei serviço para a Movile e foi trabalhando com o volume de investimento que eles operavam que eu comecei a desenvolver uma das metodologias que uso até hoje na Sociex. O nome dela é Creative Performance. O que ficou claro operando aquele volume é o seguinte: quando a operação gera milhões de investimento em mídia por mês, não dá para depender apenas de achismo. Não dá para olhar para uma
peça criativa e dizer: eu acho que isso vai funcionar. O acho custa caro demais nesses casos. O que vimos naquela operação foi a necessidade de unir dados e criatividade. Isso era neuromarketing quantitativo, eliminar a subjetividade criativa. E em vez de fazer 5 criativos e torcer para dar certo, a gente construiu um sistema onde dados indicam qual criativo performa melhor antes de queimar o orçamento. Essa metodologia nasceu lá e é uma das 4 que a Sociex aplica hoje em todos os seus negócios. A terceira engrenagem da Movile é exatamente isso: controle da atenção, mas com dados direcionando a decisão criativa. Se você gostou dessa alavanca de crescimento, deixa seu like no vídeo aqui enquanto a gente segue com as demais lições desse caso impressionante da holding que ninguém conhece, mas que movimenta o mercado e a infraestrutura de logística do Brasil. A virada que validou a tese da Movile aconteceu lá em 2008. A Naspers, que é um conglomerado sul-africano que poucos conheciam na época, decidiu investir na Movile. O detalhe relevante é que a Naspers tinha comprado cerca de 30% da Tencent em 2001 por 34 milhões de dólares. Em 2018, essa participação valia mais de 170 bilhões de dólares. Eles sabiam identificar máquinas de crescimento e viram na Movile o mesmo padrão. Uma holding que não queria ser a única empresa, ela queria ser dona de um ecossistema. O primeiro grande teste veio lá em 2013. A Movile, ela tinha investido 2,5 milhões de dólares em uma startup de delivery de comida e tinha apenas 20 funcionários. O nome dessa empresa? iFood. O mercado brasileiro de delivery era muito fragmentado. Dezenas de players regionais, mas nenhum dominante. E a tese da Movile era o seguinte: consolidar o mercado antes que um grande player global fizesse isso. Em 2018, o iFood recebeu 500 milhões de dólares em investimento. Era o maior aporte privado em uma startup aqui da América Latina até então. Em 2022, a Movile pagou 9,4 bilhões para comprar os 33% restantes do iFood que pertenciam a Just Eat. O resultado disso é que o iFood hoje tem mais de 80% do market share do Brasil. O Uber Eats desistiu. A Rappi está sangrando até hoje. E aconteceu a validação da tese: quem consolida primeiro, consolida melhor. E o padrão aparece novamente. Em mercados com a dinâmica Winners Take Most, velocidade de consolidação vale mais do que a perfeição do produto. Em agosto de 2024, o iFood bateu 100 milhões de pedidos em um único mês. Isso é massivo. Só para te contextualizar, o primeiro 1 milhão de pedidos mensais foi em 2015, 9 anos antes. 100 vezes de crescimento. É isso que acontece quando se constrói uma máquina e não apenas um produto. Mas o clímax real não foi o número do iFood, foi o que aconteceu 3 meses antes. Em maio de 2024, Fabrício Bloise é nomeado CEO da Prozos e da Naspers. Pela primeira vez da história, o brasileiro assumiu o comando de uma das maiores empresas de tecnologias do planeta. Estamos falando de uma operação com 2 bilhões de clientes, presentes em mais de 100 países e 30 bilhões de dólares investidos em startups de tecnologias ao redor do mundo. E quem comanda essa empresa? O garoto que começou vendendo software de estoque para lojistas em um shopping lá em Salvador com 14 anos de idade. O padrão que aparece na trajetória de Bloise é o mesmo que ele aplicou na Movile: crescimento por integração, fusões, aquisições, aceleração, só que aplicado na própria carteira. A pergunta que fica aqui para quem lidera grandes operações é a seguinte: a sua trajetória está sendo construída com a mesma engenharia que você aplica no seu negócio? A história da Movile não é só de vitórias, e é importante entender o que custou, o que deu errado e o que ninguém conta. A Play Kids, por exemplo, que chegou a ser o aplicativo infantil mais baixado do mundo em algumas categorias. Ela foi vendida para a britânica Sandbox Company. A Wave, de mensagens corporativas, foi vendida para a sueca Cint. A Movile Pay foi incorporada pelo iFood. A Afterverses, que é de games, cortou 60 funcionários. Em 2022 e 2023, a Movile fez rodadas de demissões, enxugou a estrutura, integrou operações. Mas sabe por quê? Porque nem toda aposta dá certo. E uma holding que investe em múltiplas teses precisa saber quando pivotar e quando cortar as perdas. O iFood funcionou, o Play Kids funcionou por um tempo, mas não escalou como eles esperavam. O Zop está crescendo, mas ainda não é o novo iFood. E aqui está um risco estrutural que qualquer conselheiro deveria vigiar. A Movile hoje é, na prática, sinônimo de iFood. Já o restante do portfólio, Simpla, Zop e participações menores, representam uma fração do valor. Eles têm uma concentração excessiva em um único ativo. Isso cria um risco na cauda toda. Se o iFood perder a guerra do delivery, a Movile sente de forma desproporcional. E essa guerra está longe de acabar. Inclusive, eu falo sobre esse caso no vídeo que eu gravei sobre o iFood, que está aqui nesse card. Eu te convido a assistir depois que você terminar o vídeo da Movile. A chinesa Meituan tem cerca de 770 milhões de usuários ativos e com uma capacidade de entregar 98 milhões de pedidos por dia, acabou de anunciar a entrada no Brasil com mais de 5,6 bilhões em investimentos aqui na nossa região. O padrão que aparece em holdings que quebram é a concentração disfarçada de diversificação. E aqui eu faço uma pergunta pra gente: quantos dos seus ativos realmente são independentes? E quantos deles dependem do sucesso de um único motor? A próxima guerra da Movile não é de delivery, é de inteligência artificial. O iFood já opera mais de 30 projetos de AI em produção: atendimento ao cliente, logística de entrega, recomendação de prato e análise de fraude. O índice de conversão do iFood, os usuários que decidiram fazer um pedido e completaram, é de 97%. Antes da implementação massiva de AI, era de 70% a 80%. A tese que a Movile está testando é transformar o iFood em uma empresa de AI que faz delivery, e não uma empresa de delivery que usa AI. A diferença parece semântica, mas não é. Uma empresa de delivery que usa AI otimiza o que já
já existe. Já uma empresa de AI que faz delivery reimagina tudo o que é possível. O futuro da Movile é o mesmo do passado, invisível. A marca Movile não vai aparecer em lugar nenhum, mas os produtos dela vão continuar dominando o seu momento de decisão. Tem uma pergunta que passa na minha cabeça constantemente. Com Bloise agora no comando da Prozis, a Movile ganha acesso a recursos globais ou perde foco no mercado brasileiro? O que a história da Movile revela são padrões que aparecem repetidamente em empresas que constroem máquinas de crescimento realmente duráveis. O primeiro padrão é que a marca que importa não é a que o público conhece. A Movile entendeu que o consumidor não precisa conhecer quem controla, ela precisa usar o produto. A pergunta para quem decide no dia a dia é o seguinte: a sua operação está investindo em marca institucional ou fazendo domínio da categoria? O segundo padrão, M&A é tão estratégico quanto o produto. Bloise escreveu em sua dissertação de mestrado sobre o crescimento via aquisições e executou essa tese por 25 anos. E eu tenho uma questão na minha cabeça: a sua estratégia de crescimento inclui a aquisição de talentos e mercados ou depende exclusivamente do crescimento orgânico? O terceiro padrão é que sinergias operacionais valem mais do que qualquer diversificação. Cada empresa do portfólio da Movile alimenta a próxima. É um ecossistema e não um conglomerado de empresas. Os seus ativos se fortalecem mutuamente ou competem por recursos. O quarto padrão que a gente enxerga é que dados vêm antes da criatividade. O que vimos operando com a Movile foi isso. Quando o investimento em mídia é alto, achismo não paga conta. É necessário um sistema que una dados e decisões criativas. E eu tenho uma dúvida: como que a sua operação determina qual criativo usar? Se a resposta for a gente testa e vê, existe uma ineficiência estrutural e tá te custando dinheiro todo mês. O quinto padrão que a gente enxerga é que você deveria controlar o momento e não o produto. O iFood não vende comida, ele aparece quando bate a fome. A Simpla, ela não vende ingresso, ela aparece quando o evento surge. A pergunta mais importante que passa pra mim é o seguinte: a sua empresa controla o momento de decisão do cliente ou ela depende de ser lembrada para que ele tome uma decisão? Essa quarta lição de dados antes da criatividade é exatamente o que a metodologia de Creative Performance estrutura, e ela nasceu operando com a Movile. Se você que está assistindo esse vídeo lidera operações de marketing que investem mais de R$1 milhão por mês em mídia, faz sentido a gente conversar. Eu não estou te vendendo um curso e muito menos uma mentoria em grupo. Eu estou te convidando para poder fazer um diagnóstico estratégico e entender se a sua operação está amplificando as qualidades de conversão do seu produto ou se está compensando as falhas escondidas nele. E o pior, se não estiver utilizando dados antes de criatividade. O link que está fixado nos comentários serve para que a gente possa entrar em contato e serve para empresas que se encaixam dentro desse perfil e não para empresas que estão ainda em crescimento. A pergunta que fica aqui é a mesma que começou o episódio. A sua operação está construindo sinergias ou apenas acumulando ativo? Se a sua resposta for acumulando, o caso da Movile deixa claro qual é o risco. E se a sua resposta for construindo, o caso da Movile também te mostra o caminho. Eu te convido para se inscrever aqui na Máquina de Crescimento. Toda terça e quinta, às 19 horas, tem uma análise como essa, novinha em folha. E se você conhece alguém que acha que o iFood é só um aplicativo de comida, compartilhe esse vídeo. Ele vai entender a real máquina de crescimento por trás dele. Valeu e até o próximo vídeo. E aí, Joe? Agora você sabe quem realmente está por trás do iFood? Cara, graças a esse vídeo eu aprendi.